Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Queridos, Romanos capítulo 1, 28 a 32, mas o nosso foco é o verso 32 nessa noite. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aqui no verso 32, o apóstolo Paulo chega na etapa final da descrição que ele faz da condenação do mundo gentil, da condenação do mundo pagão da sua época e, consequentemente, também, por analogia e aplicação, de todas as épocas posteriores e anteriores. Ele começou aqui no capítulo 1 a demonstrar o estado geral de pecaminosidade da raça humana. Aqui nesse capítulo ele vai falar que o mundo pagão está perdido, e no capítulo 2, que nós veremos próximo domingo, se Deus quiser, ele vai dizer que os judeus também estão perdidos. Os judeus receberam a lei de Deus, ao contrário dos pagãos que não receberam, mas isso não os tornou, ou não serviu para a salvação deles. Eles também estão perdidos. E ele vai terminar no capítulo 3 falando da condenação e da perdição geral da raça humana. Pagãos, gentios, judeus, não há exceção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas aqui no verso 32, ele termina de explicar ou de expor a perdição dos gentios, aqueles que nunca ouviram falar do nome de Deus, não receberam a lei de Moisés, não conhecem o Evangelho, mas que são, contudo, indesculpáveis. Isso porque, primeiro, Deus se revelou a eles, está aí do verso 18 até o verso 20, Deus fez uma revelação de si mesmo pela consciência e pela natureza. Depois os homens rejeitaram essa revelação, versos 21, 22 e 23. Então Deus retribuiu, entregando-os ao seu próprio coração, que vai do verso 24 até o verso 31, e a humanidade, em vez de se arrepender, ela se rebelou contra Deus, verso 32. Revelação, rejeição, retribuição e rebelião. Hoje, então, nós estamos na última etapa do processo, que é a rebelião da humanidade diante da santidade de Deus. O que é que Paulo nos ensina a respeito desse estado de rebelião que nós lemos no verso 32? Primeiro, que a humanidade está num estado de revolta contra a sentença de Deus. Existe uma sentença que Deus passa sobre todos aqueles que praticam aquilo que nós lemos no verso 29 a 30. Uma sentença que Paulo menciona aqui no verso 32, eles conhecem a sentença de Deus. Uma sentença é um veredito que um juiz passa depois que ele analisa uma situação, que ele pesou todas as evidências, analisou as provas, ouviu as testemunhas. Então o juiz faz um despacho, ele passa uma sentença. Deus aqui então é descrito como o apóstolo Paulo como o juiz do mundo. Ele não somente é o criador, sustentador do universo, mas ele também é o juiz de todas as coisas. Ele julga os atos e as ações das suas criaturas.
E sendo santo, justo, verdadeiro, bom e reto, Deus desaprova e condena, vou usar um termo humano aqui, com todas as veras do seu coração, aquilo que as criaturas fazem e que é contrário à sua santidade e à sua bondade. Por isso, então, ele julga e passa essa sentença que Paulo diz aqui no verso 32. A sentença de Deus é essa, que são passíveis de morte os que cometem tais coisas. Então, o mundo está debaixo, o mundo todo está debaixo dessa sentença de Deus, que quem faz o que está aqui do verso 29 até o verso 31, somado com o que ele já disse nos versos 24 a 27, quem pratica estas coisas está condenado à morte por Deus. Há uma condenação de Deus sobre o pecado, e essa condenação ela é universal, ela é conhecida de todos, não é? A sentença basicamente está dizendo que a recompensa ou o castigo de quem quebra a lei de Deus ou desafia Deus ou rejeita a Deus é a morte. Verso 32, são passíveis de morte os que tais coisas praticam. A morte aqui, o apóstolo Paulo se refere aqui, não somente, em primeiro lugar, a morte espiritual. Ele vai falar disso mais no capítulo 3. E nós vamos esperar chegar no capítulo 3 para poder definir melhor. Mas já podemos adiantar. No pensamento de Paulo, bem como de toda a Bíblia, a morte não é apenas o ato ou aquele momento em que nós morremos fisicamente, mas envolve, em primeiro lugar, uma morte espiritual. Lá no jardim, Deus disse ao homem: no dia que você me desobedecer, você vai morrer. Adão tomou do fruto, comeu, desobedeceu a Deus e não morreu, mas não morreu fisicamente. Naquele instante ele morreu espiritualmente, houve uma separação entre ele e Deus. É esse o primeiro sentido da morte como resultado do pecado. Depois tem a morte física, que também é o castigo de Deus para a humanidade por causa da desobediência. E o fato de que todos nós vamos morrer e que todo homem morre é uma prova de que o pecado é universal. O pecado é universal. Por quê? Porque a morte é universal. Todos morrem. Todos. Você vai morrer, eu vou morrer. Antes de nós, todos morreram. Os nossos filhos vão morrer, nossos netos vão morrer, até o dia da vinda de Jesus Cristo. E eles morrem porque são pecadores. Essa é a sentença de Deus que ele passou sobre a raça humana. Tu és pó e ao pó tornarás. Tu és pó e ao pó tornarás. Mas a morte que é o resultado dessa sentença de Deus, ela não é somente aquela morte espiritual que consiste na separação de Deus e a morte física, mas é também a morte eterna. É viver a eternidade que se aproxima, separado de Deus e em meio à agonia e o sofrimento que isso causa na alma do homem, que foi feita para ter comunhão com Deus. Então, há uma sentença que Deus passa. Essa sentença está passada já desde que o homem desobedeceu a Deus naquele dia no jardim. E a sentença é essa: o salário do pecado é a morte. Deus castigará com a morte a humanidade, porque a humanidade virou as costas para Deus, a humanidade desobedeceu a Deus, resolveu seguir o seu próprio caminho, então ela vai experimentar a morte. Aqui nesse mundo, a separação de Deus, a distância de Deus, o vácuo no coração que traz essa angústia, culpa, solidão, medo, terror no espírito do homem. Depois a morte física, em que o espírito vai se separar do corpo. E finalmente a morte eterna, quando o homem entrará na eternidade para viver em solidão eterna, separado de Deus e de toda alegria e prazer que existe somente em Deus. O pagão, a pessoa que não tem a Bíblia como nós temos e que não tem esse raciocínio que nós acabamos de dar agora, ele pode não ter de fato uma consciência muito clara disso, mas ele tem um conhecimento intuitivo de que
tem alguma coisa, há uma punição futura que está esperando quem pratica o mal. Você vai encontrar essa intuição, né? Essa sensação de que tem alguma coisa errada e que um dia vai ter castigo. Você vai encontrar isso em todos os povos, nas tribos, nas nações. Não existe nenhum povo, por mais primitivo que seja, nenhuma cultura, por mais atrasada, distante, isolada, não alcançada que seja, onde não tenha essa sensação de culpa. Onde as pessoas, membros dessa cultura, elas imaginam, elas vivem debaixo da expectativa de que um dia virá um castigo pelas coisas erradas que elas fazem. É por isso que em todas essas culturas, povos, tribos e nações, tem religião. A palavra religião significa religação, vem do latim religare. Religião é o processo, o ato, é o ritual pelo qual o homem tenta se reconciliar, se religar a Deus. Exatamente porque ele tem essa consciência de que não está bem com Deus, tem alguma coisa errada. Por isso eles oferecem sacrifícios aos seus deuses que eles inventam, eles se machucam, se autolaceram, se mortificam, tentam fazer determinadas coisas para apaziguar os deuses ou de alguma forma pagar a culpa que eles sentem que eles têm e que um dia haverá de trazer o castigo divino sobre eles. Há um exemplo aqui interessante na Bíblia dessa sensação de culpa, está no livro de Atos. Aqui no livro de Atos, capítulo 28, nós encontramos o relato do apóstolo Paulo, do naufrágio do navio em que o apóstolo Paulo estava a caminho de Roma. E o navio passou por uma grande tempestade, afundou, mas eles conseguiram escapar e chegaram numa ilha chamada Malta. Essa era uma ilha, diz aí o capítulo 28, que era habitada por bárbaros. Veja o que diz o verso 2. Os bárbaros nos trataram com singular humanidade. Então, era uma ilha habitada por um povo primitivo, que não tinha contato com o Evangelho, não tinha contato com os judeus, nunca ouviu falar de Deus, não tinha nenhuma noção dos 10 mandamentos como nós os conhecemos hoje. Mas veja o que aconteceu. Eles receberam o apóstolo Paulo e os demais tripulantes do navio, e de noite, por causa do frio, fizeram uma fogueira, né, ao ar livre, para todo mundo se aquecer. Aí Paulo resolveu ajudar. E Paulo foi pegar uma lenha lá. Quando Paulo foi no mato pegar a lenha, o que aconteceu? Uma cobra, uma víbora, pegou na mão de Paulo, mordeu Paulo na mão. Olha a reação dos bárbaros aqui no verso 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendendo da mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Eles eram pagãos, mas eles tinham essa consciência. Na hora que eles viram a cobra pegando, eles disseram: a justiça, que eles não sabem o nome, que eles não conheciam Deus, mas eles tinham consciência de que há uma justiça. A justiça está atrás desse homem. Primeiro, mandou a tempestade, ele não morreu. Agora mandou a cobra. Ele tem que ser um assassino, porque a justiça está atrás dele. Então, esses pagãos, eles tinham essa noção de que há uma lei, há um poder superior que julga o que é errado e que executa a sentença. E isso é verdade não somente dos habitantes da ilha de Malta, mas isso é verdade também de todos os povos, esse conhecimento de que existe essa sentença. E aqui, voltando a Romanos, no capítulo 2, veja como Paulo descreve isso, né? Quando, pois, verso 14 e 15, quando, pois, os gentios que não têm lei, os gentios não têm lei, eles nunca receberam a lei de Moisés, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Paulo fala aqui da lei, da norma da lei, o espírito da lei que está gravado no coração do pagão, do gentio, que nunca recebeu a lei de Moisés, nunca leu a Bíblia, nunca ouviu o nome de Jesus, nunca ouviu nada do Evangelho, mas a lei de Deus está gravada no coração dele. Por isso ele sabe que há uma sentença, ele sabe que tem um Deus, e sabe que um dia esse Deus vai punir os pecados. E ele tenta fugir disso. Nós lemos no capítulo 1, verso 18, quando iniciamos essa sessão, que os homens sufocam o conhecimento de Deus, eles empurram
para baixo o conhecimento de Deus, eles não querem viver com esse conhecimento. E é contra isso que a humanidade se rebela. A humanidade se rebela não é tanto contra as coisas ruins que acontecem. Eu sei que tem gente que fica revoltada, né, perguntando por que Deus permite a morte de crianças, por que Deus permite tragédias, por que Deus permite doenças terríveis que assolam a humanidade, ou, enfim, tanta dor e tanto sofrimento. Mas não é tanto contra isso que a humanidade se rebela, mas ela se rebela mal, é contra essa consciência que eles têm lá dentro do coração, de que há uma justiça que um dia vai executar a sentença sobre os seus atos maus. Que um dia ele vai ter que responder por isso. É contra isso que o homem se revolta, no íntimo do seu coração. E é isso que ele tenta abafar, essa consciência do certo e do errado e do juízo de Deus contra ele. É isso que ele tenta abafar de todas as maneiras. Olá, meus irmãos, muito obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui no Reformadores da Igreja. Eu peço que você deixe um like nesse vídeo, também se inscreva no canal se você está conhecendo esse projeto pela primeira vez. E claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe com amigos, familiares, nos seus grupos de WhatsApp. É sempre importante para que essa mensagem alcance a vida de mais pessoas aqui. Uma mensagem muito profunda do reverendo Nicodemos a respeito do pecado, a respeito da condição do homem, do ímpio, uma mensagem muito forte na carta de Romanos, no capítulo 1, e em especial esse trecho, esse corte fala da condição do homem, o homem que ele tem a lei de Deus gravada em seu coração, portanto ele se torna indesculpável diante de Deus, porque mesmo não ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia, mas a lei vem gravada no coração do homem. A prova disso é porque roubar, matar e tantas outras coisas são erradas em qualquer sociedade. Você enxerga e vê isso, que há uma lei comum, há uma lei moral no coração do homem, e essa lei, ela faz com que o homem seja indesculpável, ou seja, que ele comete o erro, ele comete o crime, ele comete o ato falho, tendo uma consciência de que aquilo é errado. Ele também tem noção de que ele será julgado e que há então um Deus, há algo maior do que ele, há algo que cobrará essa justiça. Então essa é uma mensagem muito profunda, reflexiva, que também faz nós que já conhecemos a palavra também olharmos para os nossos atos, para as nossas ações e buscar correção, misericórdia diante desse Deus que é amoroso, mas é justo, e que nós devemos então retidão diante dele.